Nós estamos aqui para mais um Terças, a gente teve esse intervalo, né, de um mês, essas férias, estamos voltando agora. Sejam bem-vindos. O Terças com Museologia, ele começou de uma demanda interna, a gente pensou que era necessário fazer uma pausa para a gente discutir um pouco mais conceitos. Quando a gente está no nosso cotidiano no museu, muitas vezes a gente está sempre executando, mas às vezes a gente não tem tempo de parar para pensar naquelas coisas básicas que fazem com que a gente consiga, inclusive, executar de uma forma melhor. Então, a gente começou falando sobre temas introdutórios de museologia para a equipe, e com o tempo a gente foi abrindo aí para outras pessoas. Por causa da pandemia, a gente teve a possibilidade de conviver melhor com o pessoal dos museus da cidade, né? A gente continua, inclusive, convivendo, tipo, o Djalma está aqui, por exemplo. E depois houve a demanda para a gente abrir um pouco mais para o público, e a gente tem feito isso, eu não sei mais quantas edições, eu já perdi a conta. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os temas introdutórios, lá no YouTube a gente tem diversos, né? E agora a gente começou a trabalhar outras coisas para não ficar muito repetitivo para quem vem sempre. Esse é um projeto do Museu do Folclore, vinculado à Fundação Cassiano Ricardo, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, estou usando uma blusa bordô, que não dá para ver muito bem por causa do vídeo, e é isso. Vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Vou começar a passar meu slide. Eu estou sem computador, então estou no tablet. Se estiver dando alguma coisa errada, vocês me avisem. Eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Ah, sei lá. Aqui para mim já aparece Já a aparece? apresentação. Então, perfeito, Já. gente. Era isso que eu queria saber mesmo. Então, Ele, tá, ele no aparece no. Ele tá. normal, Deixa eu ver, passa adiante, vamos ver se ele vai. Ah, também preciso vai. É que descobrir ele como tá no browser, né? Ele tá no browser. tá no browser. Isso, então tá perfeito. Eu só preciso descobrir como que eu passo daí, mas vai dar tudo certo, gente. A gente vai conseguir. Então, vamos começar no último terças, que faz um mês mais ou menos, né? Um mês, é isso? Isso, foi Dois, em julho. em julho. No último terças, em julho, uma colega que estava participando sugeriu para a gente falar sobre museus na literatura, tá? Na verdade, foi exatamente isso. Ela falou para a gente falar sobre museus e literatura para além dos museus literários. E na hora eu perguntei para vocês se vocês topavam, vocês acharam uma boa ideia, e eu fiquei um pouco confusa até de como que eu ia fazer isso. Mas daí eu lembrei de um artigo que eu li há uns anos atrás, eu queria ter até conseguido achar esse artigo para falar para vocês, eu procurei, eu não lembro o nome, que era sobre arqueologia. Então, ele falava sobre como que a arqueologia era vista através da mídia. Então, ele fazia uma questão muito bacana sobre, por exemplo, a romantização da arqueologia, ou a visão do, sei lá, Indiana Jones sobre arqueologia, né? Que as pessoas têm muito esse ideal quando pensam em arqueologia. E eu falei, eu podia pensar em alguma coisa assim, falando de museus, né? Como que a literatura, como que os museus aparecem na literatura? Eles aparecem de uma forma mais romantizada, mais real? Qual a importância deles? Como que isso influencia quando a gente pensa socialmente sobre o museu? E aí eu fiquei pensando bastante e comecei a lembrar de alguns livros que falavam ou tinham sobre um pano de fundo ou um protagonista que era um museu, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Alguns, com certeza, vocês conhecem bem. Será que eu clico? E aí, como que eu faço isso? Ha. Gente, eu vou tentar baixar em PDF. Eu acho que isso aqui não vai... Não tá dando muito certo. Espera aí. Sem Vou problema. até voltar para a chamada de vocês, que eu já nem sei mais como chegar. Vai dar tudo certo. Vou interromper aqui rapidinho para eu Tá, deixa conseguir... eu perguntar. Maria de Fátima, agora você já está ouvindo? Dá só um ok aqui para a gente. Sim, Ai, obrigada. Eu não estou mais ótimo. compartilhando, não, né? Não, você não está compartilhando. Tá. Então, eu vou tentar baixar isso aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil. Não ficou muito bom. Sim.
Sim, pelo browser fica muito instável, né? Ele está travando, Ok, mas vai dar certo. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu estava com o computador funcionando até, enfim. acontece. Gente, vou aproveitar, vou colocar aqui um link para vocês da nossa coleção Cadernos de Folclore, que vocês podem acessar pelo site. Quem estiver em São José dos Campos, estiver passando por aqui, pode fazer uma retirada de 2 volumes, que nós estamos, o 30º e o 31º Caderno de Folclore estão disponíveis na nossa biblioteca. Então, vocês podem retirar, quem estiver em São José dos Campos ou estiver passando por aqui, ou podem ler em PDF, né, que a gente deixa disponibilizado no nosso site, é esse link, tá bom? Aproveitar e fazer um merchan. É gratuito. Importante. Inclusive, recomendo, são muito legais, sempre muito interessantes. A gente está com um novo, né, de capoeira, mas os outros também são muito legais. Então, aproveitem, é de graça. E eles são bons, a qualidade é ótima. Ah, agora está passando normal, pronto. Era só baixar em PDF que a vida fica mais fácil. Prontinho. Ó, vamos lá. Será competitivo, sempre será. Aí, muito bem, meus amigos. Ok. Então, eu fiquei até em dúvida se eu ia expandir e pensar, por exemplo, na parte de cinema, em como o museu é retratado em filmes. A gente tem até, por exemplo, sempre falam, né, uma noite no museu e tal, mas eu achei que ia ficar impossível de eu pesquisar tudo isso durante 2 meses e ia ficar tudo muito esquisito. Então, depois a gente pode fazer uma parte 2. Eu até achei outros livros que não tem nada a ver com esses, para a gente pensar em relações ou em filmes. Fiquei muito pensando em quando a gente vê as cenas das pessoas visitando museus em filmes, enfim. Mas hoje o nosso foco é a literatura, e a literatura contemporânea, inclusive, né? Eu achei que era legal trazer romances mesmo, não livros técnicos, nem nada disso. Esses livros que a gente encontra no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia e que abordam o museu de uma forma ou de outra. Então, a gente tem essa investigação que os romances, eles não apenas retratam os museus, mas eles vão reinventar eles como metáforas. Então, eu trouxe 4 obras para a gente falar sobre isso, e é legal que essas 4 obras, elas têm... 2 são muito próximas de 2, assim, então a gente consegue ver uma divisão muito bacana nessa percepção da literatura sobre museus. Então, eles criam imaginários, eles estão sempre muito ligados a algumas coisas que também se repetem muito nos discursos das pessoas quando a gente conversa sobre museus. E o primeiro que eu pensei, logo que eu fiquei, né, pensando sobre esse tema, no dia mesmo que a colega sugeriu, era o Código da Vinci, porque a gente sabe que ele se passa no Louvre, ele é um romance que se tornou filme, então ele é um best-seller muito famoso, todos vocês já ouviram falar, mesmo que vocês não tenham lido ou não tenham assistido o filme, vocês sabem do que se trata. Ele está muito presente na nossa vida, né, no nosso dia a dia, principalmente ali nos anos 2000, para quem gosta de romance investigativo, ele tem toda essa ideia de conspirações, ele pega obras de arte, trabalha em cima disso. A gente vai chegar lá, vou falar um pouquinho mais disso. Sobre segredos, né? Então, o museu ele é um espaço para segredos, para enigmas, para conspirações, para relações de poder. Esse outro livro aqui, que é um livro turco que se chama Museu da Inocência, ele é um romance. E eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas ele é muito, muito, muito interessante porque surgiu um museu de verdade a partir do museu que é criado nesse livro. Então, a gente tem a importância que ele ganha por causa do livro. Eu vou falar um pouquinho, mas é uma curiosidade muito bacana. Esse outro livro aqui, que é o Museu do Silêncio, é um livro japonês que eu estou lendo, né? Eu fiquei com vontade depois que eu fiz a pesquisa, comecei a ler. Muito legal, ele tem algumas passagens muito legais, a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Fala bastante sobre essa ideia de preservar algumas coisas, de preservar legados. E esse outro livro, que é O Enigma do Oito, é um livro também com cenários e enigmas históricos relacionados a objetos, a artefatos, trabalha muito a questão de museus. Ele é anterior ao Código da Vinci,
mas tem algumas semelhanças. Para quem gosta de romances investigativos e de essas ideias, né, de jogos de poder, de enigmas e tudo mais, é um bom livro. Eu tinha lido também há um tempo atrás, eu gosto particularmente de livros investigativos, porque eu fui criada lendo Agatha Christie, da minha avó, nas férias, então é isso. Aí, vamos pensar um pouquinho sobre o Código da Vinci. E olha que elementos chaves a gente tem muito legais aqui, né? O museu ele é um labirinto de segredos, porque tudo se desenvolve a partir das obras que estão no Louvre. E o Louvre ele deixa de ser só um museu, ele passa a se tornar um cenário absurdo, com segredos milenares, guardando várias coisas. Ele mostra que essa pirâmide de vidro, né, que foi o anexo que eles fizeram, não é só um marco arquitetônico, ele também vai ter vários símbolos e mistérios ocultos, vai falar do Opus Dei, vai falar de mensagens subliminares nos quadros do Da Vinci, várias coisas que vão surgindo, e ele vai trazendo essas organizações que muitas vezes o público não entende direito o que é, né? A Opus Dei, a maçonaria, não sei o quê, para fazer parte dessa grande conspiração de segredos. E aí a gente começa a ver essa relação do museu com os mistérios, né? Então, o que eu fiquei pensando sobre esse livro? Que quando a gente pensa no Código da Vinci, a gente está pensando em mistérios, em segredos. E aí o museu ele é visto um pouco como guardião disso. Ele está sempre ligando a elementos do passado que guardam grandes histórias, que guardam grandes coisas, grandes passagens, grandes momentos que influenciam a ordem mundial. Então, tem essa relação com o poder também. Eu fiquei pensando que também essa ideia do museu se relacionar com o poder, ela é muito clara, né? A gente tem um prédio imponente, que nem é o Louvre, a gente tem um acervo imponente, que nem o acervo do Louvre, e aí a gente pensa, até que a gente conversou um pouquinho sobre a história da museologia, né? Sobre a abertura das coleções, sobre de onde vieram essas coleções, e isso faz parte, né? Essa questão da gente realmente ter uma relação de poder muito grande com aquilo que está lá, que às vezes é visto, e muitas vezes é visto como coisas importantes, como coisas caras, como coisas interessantes, e esse tipo de livro eu acho que acaba reforçando bastante essa ideia, né, que os objetos em museus são objetos importantes, raros, únicos, são artefatos muito importantes, né, que fazem parte da relação de poder do mundo, enfim. Então, ele traz também essa relação com o religioso, porque na trama central fala bastante da Igreja Católica, inclusive uma das maiores críticas que a gente tem para o livro é isso, que tem várias coisas historicamente erradas, que trata a Igreja Católica como se fosse uma grande conspiradora, enfim, várias coisas nesse sentido. Então, eu acho que ele acaba chamando muita atenção pela questão do oculto, dos segredos, dos enigmas. Todas as artes são vistas como códigos, e as pessoas podem ter a capacidade de desvendar esses códigos se elas tiverem a chave para resolver um ou outro enigma. É bem interessante, né? Esse Museu da Inocência, eu achei muito legal a história dele. Não fiquei particularmente com vontade de ler o livro, então esse aqui eu vou falar sobre resumo mesmo, não é o meu tipo de livro, mas é bem interessante porque, queria falar, ele se tornou um museu real. Então, eu achei que eu tinha que trazer isso para vocês, mesmo que eu não tenha lido o livro, até porque em 2 meses eu não ia conseguir ler os 2 livros, eu escolhi um deles para a gente conversar. Mas, então é isso. Olha que coisa bacana. Existe um homem muito rico que se apaixona por uma moça, eles têm uma relação, mas ela acaba não ficando com ele. E aí ele cria uma obsessão amorosa e vai guardando objetos do cotidiano que ela toca, né? Então, um brinco, um ingresso de cinema, uma colher, uma roupa, tudo isso torna uma relíquia, né? Um semióforo, um objeto representativo dessa paixão que ele perdeu. E ele vai transformando o sofrimento dele, essa perda dele, numa coleção, numa instituição que se torna um museu. Então, é muito interessante essa ideia de que o museu ele consegue guardar alguma coisa, né? Ele guarda sentimentos, ele consegue guardar memórias. A gente pode pensar que esses objetos, a gente conversou várias vezes sobre isso, que os objetos eles representam várias coisas.
E no caso da escolha desse livro, ele representa esse marco que foi na vida dele, essa relação com essa moça, né? Um pouco mais sobre essa moça. E como ele é muito rico, ele consegue ir guardando todas essas coisas e construindo um espaço para elas. Eu vi a foto do livro, eu dei uma passada por cima, ele tem um ticket do museu, inclusive. E diz que se você levar o livro, você consegue entrar nesse museu de graça. Ele foi construído de verdade. Eu trouxe uma foto dele aqui, né? Ele foi construído de verdade e eu acho que é muito bacana que ele traz essa ideia de peças como um legado de alguma forma, como a gente sempre fala que tudo pode ser musealizado, né? Nem tudo é musealizado, mas tudo pode ser musealizado. Então, mesmo objetos banais, um brinco de uma pessoa que não é importante para mais ninguém, é importante para ele. E a partir dessa aura de significação que ele consegue atrelar a esse objeto, ele cria uma exposição e dá sentido para essa memória dele. Então, objetos eles conseguem representar diversas coisas. Eu vi também as resenhas das pessoas que visitaram o museu, falando sobre isso, e que mesmo as pessoas que não leram o livro acharam muito interessante justamente por causa da história que surge em volta dele, né? É muito interessante você ter um museu que surgiu a partir de um museu fictício. Acho que talvez seja único no mundo. E com objetos que representam os objetos que ele foi encontrando no livro. A gente tem um cotidiano sacralizado, a gente tem essa ideia de eternizar memórias, a gente tem essa ideia de, bem do que a gente fala mesmo, de que qualquer objeto pode contar uma história. E nesse caso, ele consegue abordar bem isso. E aí, esse aqui eu achei muito interessante, eu já estou quase terminando o livro, é muito legal. O que mais me interessou, na verdade, é porque ele falava na sinopse que era um museólogo que ia ser contratado por uma senhora, que no livro eles tratam como velha, né? Ela é chamada de velha no livro inteiro, então ele é contratado por essa velha para construir um museu. E eu nunca tinha visto um livro onde tinha um museólogo como protagonista, então isso muito me interessou para ver que visão que eles trazem do museólogo, que visão que eles trazem do museu, principalmente sendo um livro oriental, eu queria entender um pouquinho como que isso é visto por lá, e eu trouxe algumas passagens do livro para vocês, porque, puxa, é bem interessante mesmo. Ele traz até a definição de museu do ícone ao longo do texto, a antiga, né? Porque o livro é relativamente antigo, mas é muito bacana ele conseguir trazer isso para a gente, que a gente até discutiu sobre essas definições lá nos primeiros encontros. E aí, ela quer construir um museu com objetos que eram de pessoas que estão morrendo, tá? Então, essa velha, ela seleciona um objeto que represente essas pessoas que estão morrendo para, de alguma forma, manter viva a memória delas. Então, são coisas que são significativas para aquela pessoa, mas que, de novo, são banais, né? Elas não são caras, não são únicas, não são nada disso, são óculos, cadernos, utensílios de cozinha, e tudo isso vai se tornando uma memória da existência dessa pessoa. Então, trabalha muito essa ideia de legado, que é uma ideia que a gente trabalha muito no museu, né? A gente pensa que os objetos, eles são representativos de alguma coisa e que, de alguma forma, eles conseguem representar algo. E, nesse caso, o que eles estão representando é a vida dessas pessoas comuns dessa vila que foram morrendo ao longo do tempo. E essa velha, ela é bastante ambiciosa. Ela não quer fazer qualquer museu. Ela quer fazer um museu único no mundo. Ela quer fazer um museu gigante. Até eu trouxe a passagem sobre isso. Ela disse que ela quer fazer um museu que não existe em nenhum outro lugar, mas que é absolutamente necessário. Ela não quer, ela é muito rica, então quando o museólogo entra na casa dela, ele imagina, por alguma razão, que ela quer fazer um museu com os objetos que ela tem na casa dela, que são muito antigos, muito caros, muito interessantes. E ele fala: ótimo, a gente tem um grande acervo, aqui a gente consegue fazer um grande museu. E aí eu fiquei pensando também na visão desse museólogo, né? Na visão da autora sobre um museólogo que traz aquela mesma ideia que a gente fica reforçando o tempo inteiro, de que o museu é uma coisa, um lugar, uma instituição que tem objetos caros, que tem um valor estético, que tem um valor monetário, que de alguma forma
são importantes, são únicos, enfim. E, ao mesmo tempo, a narrativa do livro acaba quebrando essa ideia, mostrando que não é isso. A gente vai colocar objetos insignificantes. Ela, inclusive, fala: isso aqui para mim não significa nada porque eu não construí nada disso e não me representa. Então, os objetos que aqui estão na minha casa não dizem nada sobre nada. E aí, ela, aos poucos, começa a apresentar um pouquinho sobre quais objetos serão guardados. E ela faz essa curadoria, que é uma curadoria afetiva em relação às pessoas que estão por lá. Aí, o que eu falei para vocês, que eu trouxe, eu achei legal algumas coisas. Ela começa assim, ó: uma vez começado, não se poderá mais abandoná-lo. O museu vai continuar se proliferando. Pode aumentar, mas nunca diminuir. Bem, digamos que seja uma existência digna de pena, presa a um dever eterno. Mas se não apavorarmos com o crescimento contínuo da coleção e fugirmos, as próprias espécies dessa coleção vão morrer pela segunda vez. Olha que bacana isso aqui, porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que o museu, ele é uma instituição permanente, né? Ele é perene, então as coleções, elas tendem a continuar crescendo. E a gente nunca mais pode deixar de cuidar dessas coleções. Então, a gente fica preso a essa missão, que é a missão do museu, de salvaguardar um acervo em constante crescimento. E ela fala disso aqui. Eu achei muito bacaninha isso. Então, e se você não cuidar, por alguma razão, ou não olhar para isso, ou não salvaguardar, essas peças vão morrer pela segunda vez. E aí eu lembrei que eu já fiz aquele texto sobre a biografia do objeto, né, com vocês. Que os objetos, eles, como todos nós, temos um ciclo de vida que invariavelmente vai chegar ao fim, mas que a gente quer que esse fim seja o mais longe, mais retardado possível, né? Que a gente consiga mantê-lo pelo mais longo tempo feliz. Então, quando essa coleção não é cuidada, e se a gente não olhar para esse crescimento contínuo e não cuidar disso, esses objetos vão morrer pela segunda vez. Não é bacana? Então, apesar de ele ter algumas coisas estranhas ao longo da história, até o próprio museólogo, não, sei lá, ele não é bem um museólogo, ele é um museólogo barra conservador restaurador, barra biólogo, barra qualquer coisa, ele traz vários elementos que são realmente discutidos dentro da museologia. E o museólogo diz aqui, ó, que o trabalho dele é resgatar o máximo possível de coisas que caíram das margens do mundo e tentar dar sentido mais profundo possível para a dissonância que emana delas. Eu já não concordo, a gente já conversou várias vezes sobre a ideia de resgatar, que a ideia de resgatar por si só é uma falácia, né? Que a gente não consegue resgatar o passado está no passado, a gente consegue trazer uma releitura dele no presente, mas eu achei bacana que eles trouxeram essa visão de que ser museólogo também é dar sentido para os objetos, é dar sentido para as coisas, é inclusive entender a dissonância dos objetos, que eles vão ter múltiplos significados e que você consegue relacionar e dar sentido para isso. Bacana, né? Então, a gente tem algumas questões estranhas, mas tem várias outras questões interessantes, e eu achei que foge um pouco do estereótipo do que é um museu. Por isso que eu gostei de trazer para vocês e por isso que eu gostei de ler. Quando eu terminar, eu conto para vocês um pouco mais, se vocês quiserem. Esse outro livro aqui, ele é o Enigma do Oito, e ele também traz museus em geral, né, como cenários de enigmas históricos. Então, tudo começa, o livro se passa em dois tempos, no passado e próximo ao presente, porque o livro é de 88, mas ele se passa na década de 70, e de novo, né? A pessoa começa a desvendar um grande mistério. Existia um jogo de xadrez do Carlos Magno que estava lá escondido dentro dos artefatos, e aí ela começa a investigar e vai descobrindo vários enigmas e várias conspirações. A gente tem, de novo, esse espaço de enigmas históricos, a gente tem, de novo, o levantamento de pessoas que foram importantes, como reis, né? Como Carlos Magno. A gente tem essa relação com conspirações contemporâneas, e a gente traz de novo, né? Essa visão do museu como guardião de artefatos, que não são só objetos, mas segredos, de mistérios, de coisas que podem mudar o curso da humanidade, porque, né? Cada peça pode ser revolucionária de alguma forma.
E, inclusive, essas peças de xadrez, elas representam personagens do livro, ela constrói uma grande narrativa de diversas partes do mundo, uma conspiração milenar sugerindo uma ordem oculta no mundo que pode ser mudada através do conhecimento que você adquire pelas relíquias que estão nesses espaços, né, através desse jogo de xadrez. Então, lembra bastante essa ideia do Código da Vinci, que a gente tem um museu como um espaço de segredos, de enigmas, de mistérios, de mudar alguma coisa com peças importantes, de segredos. Está muito ligado a essa ideia do passado, né? Então, o Código da Vinci também está muito ligado a essa ideia de passado, mesmo que isso de alguma forma interfira no presente. Então, talvez isso ajude até a reforçar essa ideia de que o pessoal fala de quem vive de passado é museu, que a gente tem os objetos muito alocados no distante, né? A gente tem essa relação de tempo muito clara. E a gente tem também essa relação de objetos valiosos com valor histórico, com valor estético, enfim. Então, a gente tem aqui algumas relações que a gente consegue fazer pensando em tudo isso. Eu fui falando ao longo do tempo, vocês já sabem que eu faço isso, mas o museu como guardião de segredos, né? Então, a gente tem, mesmo em qualquer uma dessas narrativas, a gente tem essa ideia de guardar segredos em maior ou menor escala, seja numa escala afetiva e íntima, como é no Museu da Inocência, ou como é no Museu do Silêncio, a gente tem essa relação de guardar os segredos pessoais, né? A gente também tem isso no Código da Vinci, no Enigma do Oito, de uma forma mais megalomaníaca, falando de segredos históricos, de informações ocultas, falando de uma nova ordem mundial. A gente também tem eles como espaços de revelação, né? Porque eles vão, de alguma forma, mudar a compreensão dos seus personagens sobre si e sobre o mundo. No caso do Enigma do Oito, do Código da Vinci, pensando, nossa, que eles estão descobrindo várias coisas únicas que revelam segredos do universo e do mundo que ninguém nunca soube antes, que mudam a história no passado e que podem trazer relações para o presente e para o futuro. E nos outros dois, é uma mudança mais interna, seja do museólogo, que tinha essa visão, né, falando sobre coisas importantes, coisas caras, já olhando para os objetos do acervo da Casa da Mulher e pensando como um grande museu, e ao longo da narrativa ele vai vendo que um grande museu é feito com objetos banais que representam grandes coisas para aquelas pessoas. Ou no Museu da Inocência, que o cara vai tratando como uma terapia, né, fica guardando as coisas do grande amor da vida dele e construindo uma coleção. Inclusive, esqueci de falar sobre isso na parte lá do Museu da Inocência, que é muito legal, porque a gente consegue fazer também uma relação com o nosso hábito de colecionar, né? A gente conversou sobre isso em alguns textos também, que nós humanos somos colecionadores, desde sempre. Se vocês olharem arquivos pré-históricos e tudo mais, vocês vão ver que, desde então, eles colecionavam pedras, conchas, eles guardavam essas coisas porque eles achavam importantes de alguma forma. E a gente sempre foi colecionando. Mesmo hoje, a gente coleciona coisas, a gente coleciona fotos, a gente pode colecionar isso fisicamente, a gente pode colecionar isso digitalmente, mas o ato de colecionar faz da gente um pouco mais humano. Então, e é muitas vezes visto como terapia, as pessoas colecionam as coisas terapeuticamente, são hobbies, né? O colecionismo é um hobby, por exemplo. Então, na hora que ele está fazendo isso, mesmo que seja de uma forma obsessiva e tudo mais, aos poucos ele vai conseguindo apaziguar esse sofrimento dele, tendo esses elementos, né? Esses elementos representativos do amor da vida dele. Uma outra coisa bacana é que a gente tem a ideia de museu como um arquivo de memória, né? Então, mesmo se seja arquivo de memória, que nem ele está falando do Código da Vinci, né? Falando ali sobre esses grandes segredos, sobre, enfim, uma memória mais ampla da humanidade, né? Através de um enigma, enfim. Ou dessa memória mais individual da mulher, né? Que o cara estava guardando as coisas dela, ou do pessoal que morreu ali no Museu do Silêncio. Enfim, algum tipo de memória. E aí a gente pode até fazer aquelas relações que a gente... Não sei se a gente já fez um texto sobre isso. Sobre memória social e coletiva, né? E memória individual.
Então, a gente consegue fazer essas relações sobre... O museu é visto como os dois, né, como um espaço para a gente ter a relação da nossa memória mais individual e a relação dessa nossa memória mais social, que constrói a nossa identidade de forma coletiva. É interessante também. A gente também vê, de uma forma ou de outra, o passado em disputa, né? O tempo passado nunca será verdadeiramente morto. Então, eles mostram que tudo aquilo lá está no passado, mas que a gente consegue, de alguma forma, reinterpretar aquilo no presente. Seja nesses livros mais investigativos, como o Enigma do Oito e o Código da Vinci, que eles vão reinterpretando os objetos e trazendo uma leitura disso através dos enigmas, dos mistérios que eles vão desvendando, seja através dessas memórias do passado, de pessoas que já foram, né, no Museu do Silêncio, ou da moça que não está mais com ele no Museu da Inocência. Então, a gente consegue ter essa releitura do passado o tempo inteiro, transformando, de alguma forma, o presente. Aí, a gente consegue ter essas relações, né, dos livros de suspense, que vão falar muito sobre poder e enigma, e desses livros que falam de uma memória mais íntima, sobre memória afetiva. Então, a gente tem o Código da Vinci 8, que vão usar o museu, Enigma do 8, né, escrevi errado. Vão utilizar o museu como cenário de aventura, de suspense. Elas vão representar o poder de uma forma concentrada, religioso, histórico, político. Eles vão se tornar labirintos, onde os protagonistas vão lá, decifrando cada coisa, vão resolvendo enigmas, vão descobrindo coisas que não são para todos. E nesse Museu da Inocência, Museu do Silêncio, eles vão explorar a dimensão íntima, né? A preservação ligada ao amor, à perda, a ideia de manter algo vivo, né? De vencer o tempo, porque quando você tem uma memória viva, você tem um objeto que representa aquela memória, a gente tende a não esquecer, né? A gente fica relembrando isso de alguma forma. Eles vão ser memoriais, eles vão trazer os legados, eles vão conseguir celebrar ou trabalhar o luto, a resistência ao esquecimento de alguma forma. Então, a gente vai trabalhar bastante nesses livros essas duas faces da moeda, da lembrança e do esquecimento. E se a gente tem uma recordação, se a gente tem um objeto que representa algo, a gente consegue tentar manter as memórias vivas. Aí a gente tem, né, o quanto que isso atinge de alguma forma. Eu fiz essa relação para a gente ver as divergências, né? Quando a gente pensa tanto no livro Dan Brown, né, no Código da Vinci, quanto no Enigma do Oito, a gente está pensando em uma coisa que, puxa, vai operar em escala mundial, mudar tudo, né? São as civilizações inteiras, desde a Idade Média, sendo trabalhadas ali com grandes mistérios, com grandes poderes, e como que a gente consegue, de alguma forma, mudar a percepção global sobre a história através desses enigmas que eles vão resolvendo. E quando a gente tem esses outros livros, o Museu da Inocência e o Museu do Silêncio, a gente está falando de espaços pequenos, tanto que o museu que foi representado lá em Istambul, ele é um museu pequenininho, né? E o outro museu, que é o Museu do Silêncio, ele acontece numa vila, que não localiza um tempo, nem nada. Mas a gente imagina que é no Japão, porque é tudo feito no Japão, né? O livro é do Japão, mas não tem uma localização, mas é uma vila muito pequena. Então, ele vai preservando as relações daquela comunidade bem pequenininha, numa escala reduzida. A gente tem uma escala mais megalomaníaca nesses livros de mistério, uma escala mais íntima, mais próxima, mais comunitária nesses outros. Né? E é claro, a gente tem a realidade e a ficção. O Louvre e o Museu da Inocência, eles existem fisicamente, mesmo que o Museu da Inocência ele exista posteriormente ao livro. O museu da Vila Pequenininha, que a gente não sabe onde é, porque eles não falam o nome, né? O nome que aqui é Ogawa é o nome da autora. E a parte dos enigmas lá, do 8, eles são ficcionais. Então, não pegaram objetos de verdade, diferente do Código da Vinci. O Enigma do 8 não pega objetos que existam, não trabalha objetos que existam, enigmas através deles, não tem nada disso. São objetos ficcionais e museus ficcionais muito grandes. Eles até citam um ou outro museu que existe, mas o grande foco são esses enigmas que são todos ficcionais. E olha que bacaninha que a gente fica pensando, né? Que os museus eles são vistos, então, como guardiões de segredo,
como lugares de poder, mas também de vulnerabilidade, né? Porque são espaços de uma exposição íntima, onde o público e o privado se interlaçam de formas complexas, seja pensando em coleções históricas que a gente tem, coisas que eram íntimas, que eram pessoais, que se tornam públicas, seja no caso, por exemplo, do Museu da Inocência, que é totalmente pessoal, mesmo sendo fictício, e depois abre ao público. Eles também funcionam como arquivos de afetos, de perdas, como lugares que vão guardar o amor, o luto, a nostalgia, a vida, né? Eles vão materializar a vida através de coleções, eles vão materializar a morte através de coleções, eles vão materializar o bonito, o feio, o interessante, o desinteressante, que nem a gente já conversou tantas vezes. E aí eu fiquei pensando, né? A gente sempre fala dessa importante relação que a gente cria com os museus, né? E o quanto a gente acredita em tudo que ele fala para a gente, enquanto os discursos do museu, eles têm um impacto muito grande naquilo que a gente acredita. E se a gente pensar em como a literatura aborda os museus, a gente tem essa ideia muito reforçada. O museu ele é visto como, entre aspas, cofre do saber, né? Principalmente pensando no Código da Vinci, que a gente tem essas grandes percepções, como se fosse um espaço que guarda todo o conhecimento, entre aspas, né? Que, de alguma forma, traz essa influência sobre a humanidade. E a gente consegue pensar isso também nos outros, como eles são vistos como instituições importantes, que representam algo, né? Que tem um impacto muito grande no Museu do Museu do Silêncio, a gente tem uma pessoa construindo um museu durante o processo do livro, porque ela sabe o quanto o museu ele traz um poder para aquilo que está exposto nele, o quanto a gente consegue trazer novas visões sobre a importância daquilo, a gente consegue significar os objetos que estão no museu de uma forma muito diferente. A gente conversou sobre isso também, sobre a mudança de aura, né, que esses espaços trazem para os objetos. E eu acho que essa percepção que esses livros trazem perpetuam bastante isso, né? É interessante. Aí a gente tem aqui a afetividade do cotidiano, o museu como espaço íntimo, democratização da memória, o impacto cultural, um pouco daquilo que a gente já falou, porque eu já fui me atropelando. E, de novo, outra coisa que eu ia deixar para falar aqui, eu falei antes. A influência na percepção social, né, que é sobre a memória e o esquecimento, sobre como o museu ele é importante para a gente não esquecer as coisas, sobre como ele pode ser um arquivo de pessoas que já se foram, da memória que já se foi, entre o legado daquilo que ela deixou, né, como os objetos conseguem ser esse legado. Muitas vezes a gente tem ao longo de coleções, pessoas que querem doar objetos para museus se deixar o nome delas na exposição. Eu já conversei sobre isso com vocês, porque isso, de alguma forma, faz com que a pessoa pense que ela está perpetuando um pouquinho a história dela, né? Ela deixa um pedacinho da história dela ali, para que todos vejam. Então, o museu, ele consegue trazer várias formas da gente pensar sobre essa função mesmo de resistir ao esquecimento, de preservar determinados elementos, de dar importância a determinados elementos, mesmo que sejam elementos comuns. Então, a gente tem, nesses livros, né, principalmente no Museu do Silêncio e no Museu da Inocência, a gente consegue ter essa ideia de que toda vida, tudo ou qualquer coisa pode ter um elemento que é digno de memória, que tudo pode ser salvaguardado. E é claro que vai depender do perfil do espaço, que vai depender de como que o recorte é feito, e nesses dois casos o recorte ele é bem interessante, né? Mas que a gente sabe que, como é visto nos outros dois livros, que os museus tradicionais tendem a privilegiar elites e grandes feitos, inclusive isso é muito retratado nesses livros, porque é aquilo que é visto como importância. Então, essa perspectiva ela também pode influenciar movimentos contemporâneos, a gente pensar na ideia de história oral, em museus comunitários, em outros tipos de museus que vão celebrar essas experiências mais individuais, mais comunitárias, menor, né, uma menor escala. A gente tem, inclusive no livro, né, o Museu do Silêncio, uma fala
da velha que diz que o museu é um ato de preservar em si, é um ato de amor, né? Seja dirigido a pessoas específicas ou à humanidade como um todo. Então, os objetos do silêncio falam mais alto que monumentos grandiosos, segundo, né, a trama do livro. E a gente pode pensar que isso é bacana também, porque às vezes, quando a gente entra em um museu que não nos diz nada, a gente não faz uma relação muito clara com ele. Por outro lado, se a gente entra em museus que são mais próximos de nós, que têm objetos mais próximos do nosso cotidiano, a gente começa a criar relações muito grandes que vão falar muito alto e que vão lembrar um pouco mais da nossa história, das nossas coisas. Então, vamos lá. A gente tem essa ideia do museu trabalhando basicamente esses temas aqui: poder, memória, segredo e afeto. Em maior ou menor medida, cada um deles, né? Para cada um desses livros que a gente foi trabalhando aqui, desses 4. Elas vão moldar ativamente a nossa relação em museus reais. Eu tenho praticamente certeza que quando a gente pensa em museu, a gente acaba sendo influenciado, principalmente se a gente não tem um aprofundamento de estudo sobre isso, se a gente não discute sobre isso, muito ativo em relação àquilo que é exposto em filmes, em livros, em outros espaços, né? A gente começa a imaginar o museu como um lugar que guarda mistérios, que guarda poder, que guarda alguma coisa. Não é à toa que quando a gente entra em um espaço que a gente não conhece, a gente fica curioso para saber o que, que tem naquela porta, o que, que tem naquela escada, o que, que tem na reserva técnica. A gente começa a pensar muito sobre isso, né? Agora eu vou voltar para falar com vocês. Não sei mais. A gente começa a pensar muito também em relação ao que a gente vê na cultura pop, né? O que a gente vê nesses livros, nesses filmes. Em filme eu fiquei pensando em vários também, tipo Em Busca do Tesouro Perdido, o próprio Uma Noite no Museu, ou quando a gente quer, quando eles querem construir um personagem como culto, como inteligente, como qualquer coisa assim, eles colocam o personagem visitando um museu de arte, visitando alguma coisa assim. Então a gente também percebe que o museu ele é visto como um espaço de erudição, ele é visto como um espaço que de alguma forma trabalha o, entre aspas, conhecimento, algo nesse sentido. Eu tenho certeza que a gente acaba sendo influenciado, bastante influenciado por isso. Quem nunca quis encontrar um mistério em um museu, em um objeto, em uma porta fechada, enfim. Isso acaba gerando muitas curiosidades para a gente, né? Então, eu vou tomar uma água enquanto a gente conversa um pouquinho. É claro que vocês podem trazer outros livros, eu selecionei só 4, porque era o que deu tempo de pesquisar mais profundamente, 2 que eu já conhecia, enfim. Mas fiquem à vontade para trazer outros livros que vocês se recordem, tem diversos, né? Durante a pesquisa que eu fiz, a minha primeira seleção tinha mais de 10, depois eu fui reduzindo. Você lembra do nome dos outros? Para colocar aqui? Não, mas eu consigo passar para vocês depois. Tá bom, daí eu adiciono Porque eu no comecei a YouTube. pesquisar isso há 2 meses, daí eu tinha feito essa pré-seleção e fui diminuindo. Mas era legalzinho, deixa eu ver se eu já acho aqui. Quem tiver Ah, pergunta, pode levantar a mão ou fiquem à disponibilizar, vontade. abrir a câmera, falar. Fica à vontade, gente. Ó, Pode, ai, pode não falar. sei, vai ser mais trabalhoso do que eu imaginei achar os livros. Mas eu mando para Depois eu você. coloco no YouTube, tudo bem. Pode falar, Lidiomar. Oi, bom dia. Que tema legal, que tema interessante. E eu acho que quando a gente traz a cultura pop, e até a cultura popular também, para temas acadêmicos, é uma forma tremenda de fazer divulgação e dar contexto para quem não é da área, para quem é leigo. Um filme que eu acho que vale a pena ser pensado, e aí é o caminho contrário, né? Eu acho que é um filme que depois virou livro, porque a Marvel tem essa característica, ela faz o filme e depois ela cria
o livro em cima, é o Pantera Negra, em que, em um determinado momento, o personagem que é construído como... também. É maravilhoso, e o antagonista, ele tem uma cena muito interessante, que ele está no museu e ele pede para a funcionária, para a responsável, falar sobre um determinado item. E ela fala com conhecimento acadêmico, mas aí ele traz o conhecimento de quem vivenciou e quem tem aquele item como símbolo. E isso eu acho que é um assunto de tremenda atualidade, porque aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente está tendo uma discussão muito forte com relação a isso, baseado, por exemplo, no resgate do manto Tupinambá pelo Museu Nacional, que o Museu Nacional foi um intermediário, e acabou o manto indo para o local de direito, onde ele é sagrado, mas tinha uma certa rusga, parece, que entre a organização do museu e a população tupinambá. Enfim, é uma relação sempre muito difícil, e agora o Museu da República é um negócio incrível e que, assim, é difícil até dizer 100% de um lado e de outro, né? São aquelas discussões em que tem que sentar numa mesa de bar e vai chegar à conclusão que todo mundo tem razão. E o Museu da República também fez um resgate muito importante de itens relacionados às religiões de matriz africana que estavam depositados no Museu da Polícia Militar, aqui no Rio de Janeiro. Pode parecer estranho, né? Mas o Museu da Polícia Militar é o local onde mais tem itens das religiões de origem africana, porque elas eram alvo de apreensões dentro daquela repressão terrível que passavam e ainda passam. E parece que alguns líderes religiosos não estão muito satisfeitos também com o andamento que o Museu da República está dando para essas peças. Então, são temas de tremenda atualidade e super presentes no cotidiano. A gente frequenta os museus e não sabe desse tipo de relação, principalmente quando tem um sagrado envolvido, né? Então, nossa, dá para pensar em um monte de coisa. Eu dou parabéns ao tema, ao desenvolvimento. É muito, muito legal ter essa ligação com a cultura pop e também com a cultura popular. Parabéns, muito bom. Que legal. Eu fiquei muito pensando, na hora que eu comecei a falar de livro, até mandei mensagem para Silvio e para o Avelino, para ver se eles achavam que eu colocava filme ou não. Aí o Avelino falou, não, fala só de livro por enquanto, senão depois vai ficar muito extenso, muito bagunçado. Eu falei, é verdade. Mas eu pensei também nessa cena do Pantera Negra, e até me lembra o artigo lá do Mário Chagas, que fala que todo museu tem uma gota de sangue, né? Então, é interessante a gente pensar nessa e inúmeras outras, porque sempre que eu falo que eu sou museóloga, a primeira coisa que a pessoa fala é de uma noite no museu. Que engraçado. É, enfim, a gente tem todas essas percepções que são muito engraçadas. E essa questão do mistério, dessa aura de mistério, eu também acho um pouco engraçada, né? Porque a gente acaba no cotidiano menos mistérios, assim, né? Do que a gente imagina na instituição. É claro que tem um outro mistério que a gente vai desvendando, né, fazendo pesquisas e tudo mais, mas não um desses sei lá, mensagem subliminar nas obras. Enfim, é bem engraçado, bem interessante o quanto as pessoas trazem para a realidade, porque muitas vezes as pessoas realmente acreditam nessas tramas de mistério e nessas tramas de enigma e ficam procurando essas coisas no espaço. É muito legal. E esse Museu do Silêncio que eu estou lendo, eu recomendo para vocês, porque tem algumas que são muito engraçadas. O museólogo que foi chamado para trabalhar lá com a mulher que ele chama de velha, já começa falando que todas as pessoas que querem fazer museu são difíceis. E aí eu já dei bastante risada, porque, em geral, o pessoal que quer construir um museu é bem difícil. E eles também trazem umas visões muito engraçadas sobre o que é museu. Então, legal. Tem várias coisas estranhas no livro que não estão corretas na prática, mas tem muitas coisas que estão. É divertido. Tá vendo aqui a Thalita falando que, como estudante de arqueologia, ela acha interessante, pois ela vê isso, isso mesmo, a romantização em filmes. Eles fazem esse chamarisco um pouco nos museus, o ponto negativo é a parte da ficção, porque quando o visitante vai lá e não vê tudo isso que os filmes mostram, acaba perdendo interesse nas pessoas, pois nem todo mundo tem o mesmo olhar para museus. Eu acho legal, tanto que
desde criança, estou esperando aí, né, Em Busca do Tesouro Perdido, que diz que vai sair outro. Enfim, desde criança eu sempre gostei dessas tramas de mistério que envolvem museus, que envolvem essas coisas, muito engraçado, né? É um bom entretenimento, divertidinho, mas realmente não tem muito a ver com a realidade. Mas, de novo, quando eu estava na faculdade, o que eu mais tinha era colega que ficava morrendo de curiosidade para ver o que tinha nas portas fechadas de museus, né, nas gavetas fechadas, como se fosse descobrir um grande mistério, um item único, algo que fosse mudar a percepção do mundo, sabe? Porque a gente está tão acostumado a ver esses mistérios acontecendo em filmes e livros que a gente cria essa romantização para o nosso dia a dia também, de alguma forma. É bem interessante. Pode falar, Túlio. Não, eu achei tudo muito, muito interessante mesmo, assim, e gostei do comentário do Lidiomar, e, e aí eu venho com uma experiência que eu tive no museu, que eu lembrei várias vezes na conversa, e que eu acho muito interessante, porque a conversa é sobre a influência da literatura sobre o museu, né? Uma coisa mais que está mais próxima de um outro momento da vida, mas as crianças que passam no museu, eu tive muito essa experiência esse ano, que elas perguntando às portas que estão fechadas é uma coisa muito recorrente mesmo. Então, eu acho legal trazer essa prova de que é isso mesmo, a gente cultiva esse mistério ali dentro. Belíssima reflexão, reflexões. Foi demais. Nossa, que legal rever o museu assim. Ah, que legal que você gostou. Obrigada. Então, isso que você falou é muito real, assim. Eu estou fazendo um trabalho num casarão aqui em Atibaia que, gente, tem uma passagem secreta, tá? Ele tem uma passagem secreta de verdade. E quando as pessoas visitam lá, é tudo que elas querem saber da vida, né? As crianças ficam malucas, porque como ele é um casarão colonial, durante o período ali da República, eles fizeram no comecinho da República, né, antes de ter a República, eles fizeram uma câmara fechada para eles poderem discutir, né, coisas republicanas e não serem perseguidos pelo Império. Então, eles fizeram essa passagem secreta de um cômodo para o outro com uma antessala. É muito incrível, é muito incrível. E na hora que as crianças sabem que tem isso, elas não querem saber de mais nada, elas já começam a perguntar se tem tesouro escondido, se tem baú no quintal, se dá para cavar, não sei o quê. É muito engraçado, é muito engraçado. Muito legal. Pode falar, Marcelo. Gente, eu achei muito legal. Peraí, eu achei muito legal a coisa que vocês falaram sobre o mistério, né? Eu fiquei lembrando, eu trabalho lá no Museu do Folclore, e eu fiquei lembrando de como esse mistério, às vezes, ele começa fora e vem para dentro, ou começa dentro e vai para fora, né? Também. Porque lá no Museu do Folclore tem um pouco também desse misticismo, assim, também, né? Tipo, algumas pessoas falam que já viu alguém andando, não estava lá. Eu também, quando, às vezes, quando eu vou fechar, assim, como se tivesse alguém lá dentro também, já aconteceu. Como algumas vezes sai, eu fiquei pensando assim, quando que essas histórias vêm de fora, né, dos livros e vão para dentro dos museus, também como a gente também vai criando, tipo, uma cultura popular, né, também esses mistérios. E você estava falando desses lugares também, né, de ter lugares secretos. Eu me lembrei que eu comecei lá em São Luís, né, no Maranhão, e lá muita coisa, tipo, você fazia um guia turístico, você andava com guia turístico na cidade e os museus são tudo um perto do outro, né? E tinha muitas referências, os guias mesmo ficava provocando, aquilo ali é um sinal do paganismo e tudo mais. Você ia para um lugar, ia para o outro, e dentro da igreja tinha um túnel que dava para outro lugar. Então era bem interessante também essa parte assim, de refletir sobre uma coisa que era usada para uma coisa, mas a gente começa a viajar, né? Sabe o que fiquei pensando?
na porta lá da reserva técnica, que todo mundo quer entrar, cara. Que é, gente, é uma adega. É uma antiga adega que fica embaixo, você desce uma escada só, não tem nada. É pequeno, é apertado, é inseguro, por isso que a gente não deixa. Mas por alguma razão, todo funcionário que entra no museu, a primeira coisa que pergunta para mim é se pode entrar na porta, o que que tem na porta, não sei o quê. É isso, a gente adora um segredo, um mistério. A gente marca certo aí. A gente vai vendo que as coisas às vezes não são nem tão mágicas, às vezes é melhor você manter o mistério, né? Esse negócio de fantasma é muito engraçado também. Todo museu que eu trabalhei, que eu passei, tem algum fantasma, tá? Todos têm, todos têm. E aí, um deles tinha um nome, que era o finado parafuso, ele tinha nome, todo mundo sabia. No outro, o pessoal ouvia a janela batendo, acontecia um monte de coisa. No outro museu, e esse era engraçado, um pouco assustador mesmo, porque a bandeja do disquete, gente, museu, vocês já sabem que o computador é velho, né? Então tinha disquete e CD no desktop. Ela ficava abrindo a bandeja do CD o tempo inteiro sozinho. Achava que era um problema de hardware, trocaram meu computador, colocaram outro que também tinha bandeja de CD. Continua abrindo. Aí trocaram de novo, continua abrindo, tá? Né? Vai saber. Então, sempre tem, sempre, o pessoal sempre vê fantasma, vê coisa, não sei o quê. Até hoje eu não vi nada demais, a não ser a bandeja do CD, que é esquisito, mas ainda acredito em um problema de hardware, não sei como, enfim. Mas também faz parte dos mistérios do museu, né? Normalmente é prédio antigo, normalmente as pessoas já querem enxergar coisas, aí elas se enxergam mesmo, enfim. Às vezes tem coisa também, vai saber, né? E acho que também faz parte dessas influências que a gente tem de livros, de filmes e tudo mais para o nosso imaginário, né? Inclusive, não sei qual que vai ser o próximo tema. Se vocês tiverem alguma ideia e quiserem escrever aqui do lado, fiquem à vontade. Já surgiram, eu vou tentar, na medida do possível, fazer o melhor que eu consigo para abordar o tema. É isso. A Lidiomar colocou também um comentário aqui no chat, se você quiser ler. É verdade, ele disse. A gente se amarra em descobrir segredos, não tem jeito. Tipo, os alunos ficam doidos para saber o que passa na sala dos professores. Aí você cresce e vira professor e vê que não tem magia na sala. É, é só uma sala, né? Que os professores fazem fofoca. A Thalita disse que quando eu falei do hábito de colecionar, lembrou os gabinetes de curiosidade. É muito impressionante ver o patamar que chegou aos museus hoje em dia. Ela vê as indicações, pois é muito importante termos os vislumbres que os museus proporcionam. Essa ficção misturada com realidade acrescenta muito. É muito legal. Eu também acho que acrescenta. A gente pensa em várias coisas, né? A chance que vai achar o tema mais saboroso que esse. Muito legal. Ah, não sei, a gente pode pensar em alguma coisa. Eu tô aberta, a gente sabe. Às vezes, se eu não entender o tema, depois eu pergunto para vocês, eu faço a minha adaptação, a minha releitura do tema. A gente pode pensar em várias coisas. Mas eu me diverti fazendo essa pesquisa e estou me divertindo lendo o livro. Aliás, ele tem ele me lembra um pouco, por incrível que pareça, sei lá, Viagem de Chihiro, alguma coisa assim, tá? Então, acho que vocês podem gostar. Então, não sei, alguém mais quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, eu acho que é isso. Nos vemos no mês que vem. Eu vou pensar em algum tema. Se vocês pensarem em alguma coisa, pode falar com a gente. Mandem um e-mail, mandem uma mensagem, alguma coisa, que aí a gente vai pensando no tema junto, tá bom? Ah, eu adoro, né? Eu gosto muito.